Preciso te contar também sobre o Corinthians, que já admite conversas com outras empresas interessadas no patrocínio Master. Memphis Depay faz postagem que anima torcedores do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola divide com vocês essa notícia e fala também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o Corinthians para registrar uma postagem que mexeu com torcedores alvinegros. Na manhã desse sábado, Memphis Depay foi às suas redes sociais e escreveu o seguinte, abre aspas, o melhor de mim ainda está por vir, fecha aspas. Levando em consideração que o atleta de 30 anos está em meio a uma pré-temporada, apenas jogando e treinando no Corinthians, dá para imaginar que essa referência faz questão de enfatizar sua evolução física e também técnica, além da adaptação ao futebol brasileiro. Os primeiros meses do Memphis Depay no Brasil já foram bem promissores. 14 jogos, sendo 11 como titular, 7 gols e mais 4 assistências. Memphis que teve papel importante para tirar o Corinthians da zona do rebaixamento e classificá-lo para pré-Libertadores. Memphis não deve fazer parte da estreia do time nessa quinta-feira contra o Red Bull Bragantino. O Corinthians pretende focar os esforços para ter o Memphis muito bem na pré-Libertadores, jogos super importantes. O Timão precisa passar por 2 mata-matas antes de chegar à fase de grupos da competição. Importante lembrar ainda que o Memphis, especialmente por conta dos 30 anos e do histórico de lesões grande antes da chegada ao Corinthians, vai ter esse tratamento especial para que ele possa adquirir a melhor condição física antes de ser colocado em campo. Para fechar o noticiário alvinegro, só registrar que Pedro Raul segue à disposição do mercado, mas sem propostas. Não houve nenhuma oferta para a compra do jogador de 28 anos de idade. O Corinthians pagou 25 milhões de reais, mas já aceita um prejuízo. Algumas sondagens por empréstimo, mas todos os clubes que o procuraram se assustaram com um salário de 700 mil reais por mês. O Timão até ajuda com parte desse salário, mas as ofertas que apareceram de times que não interessaram ao jogador. A saideira em relação ao Pedro Raul, contrata até dezembro de 2027, desde que chegou ao Timão, 32 partidas, 3 gols e uma única assistência. Hora de falar sobre o novo patrocínio Master do Corinthians. Opa, novo? Vamos lá. O Corinthians tem contrato com a Esportes da Sorte, mas cobra uma posição oficial da patrocinadora. A Esportes da Sorte não tem autorização para atuar no Brasil desde que tomou a decisão de se acertar com a Lotterich, Loteria do Estado do Rio de Janeiro, cuja inscrição para regularização custava 5 milhões de reais. Todas as outras casas se regularizaram via Ministério da Fazenda, o governo federal, ao custo de 30 milhões de reais. Pois bem, nesse ano o STF decidiu invalidar os acordos de casas de apostas com a Lotterich. E a situação da Esportes da Sorte é desesperadora. Ela não tem autonomia para atuar em território brasileiro e existe uma preocupação grande do Corinthians em perder seu patrocinador que garante 103 milhões de reais por ano. Nesse valor estão incluídos os 2 milhões e 100 mil reais mensais que o Timão paga ao Memphis Depay. O Corinthians completa com mais 800 mil, mais 2 milhões e 100 mil do salário de 2.900 do Memphis vem da patrocinadora. A boa notícia é que o Corinthians deixou vazar ter sido procurado por outras empresas de casas de apostas esportivas dispostas a assumir o contrato da Esportes da Sorte. Uma delas, segundo o Timão, toparia até bancar valores superiores aos 103 milhões de reais. Confesso que desconfio um pouco dessas informações que o Corinthians deixa vazar. O Augusto Melo tem essa tática de sempre tentar tranquilizar e garantir notícias boas. Várias delas não se confirmam. Só para completar mais uma do Timão, Maicon, volante, ficará no Corinthians, teve seu contrato de empréstimo renovado junto ao Shakhtar Donetsk, mas com uma informação importante. Para liberá-lo por mais um ano, o jogador aceitou uma redução importante no salário. Bora falar agora sobre o Corinthians com notícia de demissão. Deve acontecer nessa segunda-feira a saída de Marcelo Mariano, diretor administrativo do Corinthians. Mas por que isso é importante, Nico? Porque o Marcelo Mariano é de longe o mais antigo aliado do Augusto Melo, mais um sinal de enfraquecimento do atual presidente. Por que o Marcelo Mariano, se confirmada a demissão, cairá nessa segunda-feira? Os depoimentos colhidos pela polícia no mês de dezembro, mas que vazaram somente nessa semana, de João da Costa Neto. Esse é o CEO da VaideBet. Ele deixou bem claro que não existiu participação nenhuma do Alex Cassundé
como responsável pela intermediação do acordo, que valeria até 370 milhões de reais para o Timão no acordo com a Vaidbet. O Marcelo Mariano foi um dos maiores defensores do Alex Cassundé, e foi o Marcelo Mariano quem exigiu, mesmo sem a ciência do então diretor financeiro Rosala Santoro, que o Corinthians fizesse pagamentos de 2 notas ao Alex Cassundé, colocando as notas do Alex Cassundé na frente, inclusive de jogadores. A folha salarial do Timão na oportunidade estava atrasada. A pressão pela demissão do Marcelo Mariano é muito antiga, mas ela tomou proporções enormes a partir de agora, depois desse depoimento. E pode ser a última gota de esperança do Augusto Melo, que é muito pressionado. A tendência é que ele sofra o impeachment no Conselho Deliberativo. Resta saber se os sócios vão apoiar o presidente. Só para arrematar, Rubão, ex-diretor de futebol da própria administração do Augusto, chegou a fazer uma postagem forte no Twitter, dizendo que estão prendendo, enfim, essa quadrilha que foi estabelecida no Corinthians está sendo desfeita e ele torce para que todos sejam presos. Como é que você vê essa história? O que você pensa sobre Corinthians, Vaidbet e a polêmica envolvendo Augusto Melo? O último alicerce do presidente está caindo. Será que ele sai também? Bom, use o espaço para comentário para deixar sua opinião. Quais as novidades do Corinthians? Abraços. Anderson, algumas atualizações sobre o Timão, né? O Corinthians deixou vazar a notícia de que já tem, não é uma oferta, mas uma sondagem de uma casa de apostas disposta a pagar mais do que os 103 milhões de reais garantidos pela Esportes da Sorte. Segue o problema, o debate, o embate entre Esportes da Sorte e governo federal, porque a patrocinadora master do Corinthians se fez valer de um caminho mais barato para conseguir a licença para operar no Brasil. Ela fechou com a Loterte, a Loteria do Estado do Rio de Janeiro, cujo custo era de 5 milhões de reais. Todas as outras casas de apostas se licenciaram via governo federal ao custo de 30 milhões de reais. O que aconteceu? No início desse ano, o STF, Superior Tribunal Federal, decidiu por descartar ou impedir de operarem as casas de apostas que haviam se acertado com a Loterte. O Corinthians cobra uma posição da patrocinadora que tenta solucionar o problema. Enquanto isso, o mercado se mexe. Nicola, dá para cravar que já tem casa de aposta interessada no Corinthians? Não. Até porque o Augusto Melo é campeão em vender ilusões, mas é o que o Corinthians deixou vazar, tá bom? Nicola, alguma chance de Veríssimo, Joaquim ou Omar Alderete no Corinthians? E o Acosta, porque a demora sendo que o Barreal vai para o Santos e é o mesmo clube no Zewa. Vamos lá, João. O Corinthians busca um zagueiro, chegou a cogitar o Davi Luiz, mas desistiu por conta da demora do atleta. Todos esses que você citou são extremamente caros. O Cruzeiro não conseguiu contratar o Alderete, o Veríssimo ganha salário astronômico e tende a continuar por lá, e o Joaquim acabou de ser negociado por um caminhão de dinheiro. A tendência é que, se contratar um zagueiro, o Corinthians busque um zagueiro barato, tá? Não há dinheiro. A grande verdade, não há dinheiro para grandes movimentos dentro do Corinthians. Sobre a diferença entre Acosta e Barreal, o Barreal não era um jogador útil no Cincinnati, tanto que ele foi emprestado ao Santos. Sabe aquele jogador que no seu time não tem espaço, que você não quer vê-lo dentro de campo? Era essa a situação do Barreal, foi por isso que ele foi emprestado com opção de compra ao Cruzeiro. O Cruzeiro não comprou e o Santos está pegando o Barreal por empréstimo. O Acosta é uma situação completamente diferente, ele é o craque do time. E se você puser aqui no YouTube melhores momentos Acosta, ou Luciano Acosta, ou highlights Acosta, você vai se encantar. Com meio atacante baixinho, que dribla pra caramba, de enorme habilidade, velocidade, faz cada golaço, ele é o craque lá. Números muito bons, o time dele nem é tão competitivo, mas ele tá sempre entre os principais jogadores da Major League Soccer. A chance dele sair passa muito pela vontade do Acosta, porque se dependesse do Cincinnati, ele não sairia de jeito nenhum, tá bom? Obrigado pelo superchat. E o Coronado fica mesmo? A pergunta é do Leonardo Limeira da Silva. Léo, deixa eu mandar uma mensagem para o empresário dele, o Brandino. O jogador se apresentou na volta das férias, o Igor Coronado, está treinando com o restante. Brandino, boa noite. Feliz ano novo para você e toda a sua família. Passando para saber como anda a situação do Coronado. Ele fica? Teve sondagens ou propostas? Vamos ver se a gente consegue algum avanço nessa história, tá?
Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Chega aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, porque é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no coração, segue para mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.